Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, alguma coisa que aconteça no país e que pode mudar as nossas vidas como cidadão ou até como investidores na Bolsa de Valores. Então, nesse vídeo de hoje, eu separei algumas propostas que estão começando a pintar aí na mídia, que o Guedes está falando, o ministro da Fazenda, com relação à criação de novos impostos ou substituição de impostos, enfim. Vamos falar um pouquinho do CBS, né, a contribuição de bens e serviços, e de uma possível nova CPMF também. Vamos fazer isso logo depois da vinheta. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, chegando perto aí de 100 mil inscritos, então se você puder dar aquela ajuda, dá além do like, se inscrever aqui no canal, vai ser muito legal. Abraço. Bom, gente, primeiro é importante contextualizar, né? O que está acontecendo? O Brasil, ele já estava precisando fazer uma reforma tributária. Na verdade, eu acho que desde que eu sou pequeno, a gente vê sobre a questão da reforma tributária. A gente sabe que é muito complicado no Brasil, as empresas gastam muito com contador, porque você tem diversos tipos diferentes de negócios, de serviços, cada um com uma tributação diferente, cada estado com uma tributação diferente, então o governo ele quer começar essa reforma tributária. Claro que o CBS é apenas um primeiro passo para isso, dificilmente você vai ter uma reforma tributária ampla em apenas uma proposta, e eu explico isso, porque assim, como é que funciona o modelo brasileiro? O modelo brasileiro, você faz uma proposta e vota-se na Câmara e no Senado. Se você cria uma proposta que mude 50 coisas diferentes, se aquele deputado lá do Acre, ele não gosta de uma ou duas coisas porque pode atrapalhar a reeleição dele, ele vai votar contra. Aquele outro ali de Porto Alegre, ele vai, ou do Rio Grande do Sul, ele também vai votar contra se tiver uma ou duas coisas. O outro de Goiás, a mesma coisa, uma ou duas coisas. O do Rio de Janeiro, uma ou duas coisas diferentes, ele também vai votar contra. Então, o que os governos fazem? O que os ministros fazem normalmente? Eles particionam essas propostas, né, e você vai colocando elas para votação aos poucos, porque aí você tem mais chance de aprovar. Essa primeira parte da CBS, tá, seria uma instituição de 12% em alíquota única para todas as empresas, exclui aí as do Simples Nacional, tá? 12% para contribuição de bens e serviços. Seria algo similar ao IVA, que existe em outros países, que é aquele imposto de valor agregado. Ele não é exatamente o IVA, por quê? Porque ainda vai incidir os impostos estaduais e municipais. Os impostos estaduais normalmente é o ICMS e o municipal é o ISS, né? O que ainda existe aí pelos municípios. Então, qual é a grande questão? Qual a grande crítica? Né? Você vai ter 12% CBS, todas as alíquotas vão ser iguais, tirando as das empresas financeiras, que é 5,9%, e aí a gente tem 12%. A gente pega uma alíquota média aí de CMS em torno de 19%, já vai para 31%. A gente pega uma alíquota média de ISS de 3%, a gente já está falando de 34%. O Brasil seria o país mais caro do mundo. Não que hoje ele não seja, tá? Mas vai ficar latente que o Brasil é o país mais caro do mundo, porque ele vai poder ser comparável com outros. Hoje não, hoje você vai substituir, esse CBS ele substitui os atuais PIS e COFINS, né, que geraram em torno de 12%, tá, do PIB. Se você olhar em 2019, acho que foram 891 bilhões de reais em PIS e COFINS. Se você pegar um PIB de 7,3 trilhões, você vai ter aí o total de 12% mais ou menos, 12,1%, alguma coisa nesse sentido. E aí, exatamente isso, eles querem simplificar, tirar dois impostos que têm alíquotas diferentes para diversos setores, serviços, produtos, etc., e você joga esse CBS. Uma outra questão do CBS é que ele é não cumulativo, ou seja, quando ele é não cumulativo, você tem lá uma empresa, por exemplo, que é extrativa. Então, ela extrai a matéria-prima do solo, por exemplo. Aí, ela vende para uma indústria. O valor que você pagou pela compra desse insumo, você pode abater do teu imposto lá que você vai ter que pagar, do CBS que você vai ter que pagar. Então, ele não incide em cascata, igual a nova CPMF que a gente vai ver depois, né? Aquela sim incide em cascata, ela é cumulativa. Esse, no caso, é não cumulativo. Então, quer dizer, você tem uma indústria
que vai poder se beneficiar do crédito fiscal da matéria-prima, do insumo que ela comprou. Às vezes, essa indústria não produz já um bem final, ela produz um bem intermediário que vai ser o insumo da próxima indústria. Aí essa segunda indústria vai se beneficiar desse crédito. A outra, depois a distribuidora, por exemplo, ela pode se beneficiar e depois chega no consumidor final. Então, ao longo da cadeia, a gente deve ter na soma os 12% quando a gente vai abatendo os valores de crédito. Claro que crédito às vezes demora mais para você conseguir abater, então o governo acaba ganhando alguma coisa nesse sentido também. A grande crítica, além de que vai ser um dos mais caros do mundo, é que com relação ao setor de serviço. E quando a gente fala setor de serviço, a gente pode estar falando aí também do setor agropecuário, a gente pode estar falando do setor de construção civil, por exemplo, que vocês viram que caiu muito desde o dia dessa proposta, 21 de julho. Por quê? Porque você tem uma concentração maior não na compra de insumos, mas sim na prestação de serviços, né? Então, a prestação de serviços ela é muito mais focada em mão de obra. E aí você não tem como abater o crédito de insumo. Então, na verdade, vai ser um aumento de alíquota nesses setores de serviço. Eu não estou falando daquele salão de beleza ali na esquina, porque esse normalmente vai ser Simples Nacional. Tá, eu estou falando de empresas grandes de serviços. Então, a gente poderia estar falando aí de uma empresa de exames laboratoriais e diagnósticos, a gente pode estar falando de empresas de construção civil, empresas agropecuárias também, vão ter alguma questão com relação à mão de obra. Mão de obra é algo relevante para essas empresas. Todas as empresas que tiverem custo de mão de obra como relevante vão ter problema com essa CBS e eu pelo menos imagino que o governo colocou essa alíquota de 12% para ele ter uma margem de negociação na Câmara ou no Senado também. Lembrando que esse já é uma proposta de lei, né? Essa CBS já é uma proposta de lei. Os setores que mais devem impactar devem ser os de serviço, excluindo os financeiros que têm aquela alíquota menor de 5,9%. Algumas pessoas me perguntaram sobre venda de imóvel de pessoa física, tá? Esse não mexe, esse não tem incidência de CBS. Mesmo que não seja o único imóvel, mesmo que você tenha 3, 4, 5 imóveis, você precisar vender o imóvel, você não vai precisar pagar CBS, tá? Não está incluído aí, não é empresa vendendo. Agora, se for uma empresa vendendo, eu não sei se incide ou não, aí eu teria que verificar. Bom, vamos para outro que ainda não é proposta de lei, o próprio Guedes está evitando falar sobre isso, que é a nova CPMF. A nova CPMF, ela traz alguns benefícios, óbvio, uma facilidade de cobrança que é muito boa, no sentido de que o governo não vai precisar ter um monte de gente cobrando. É muito fácil, porque também não vai precisar ter um monte de contador na empresa calculando qual o valor certo do imposto. Tudo que entra ali na conta e é transferido, você tem a cobrança do imposto. Qual é o grande problema de um imposto igual a CPMF? Tem alguns deles. O primeiro deles é que ele é cumulativo. Então, você imagina aquele exemplo que eu dei no CBS, uma empresa de matéria-prima, aí vende um insumo para uma indústria, essa indústria produz um bem intermediário, aí vende para uma outra indústria, que produz outro bem intermediário, aí vende para a indústria final, aí a indústria final passa para a distribuidora passa para uma empresa de varejo, que aí vai vender para o consumidor final. Todas essas etapas da cadeia vão ser cobradas, tá? Não sei qual vai ser a taxa, mas se for aquele 0,38% de antes, todas essas etapas seriam cobradas, por exemplo. Para você, como pessoa física, você vai ter um problema, porque todo o dinheiro que entrar na tua conta, você paga 0,38%. Então, a gente deve ter, igual a gente tinha naquela época, uma aversão à bancarização. A gente vê que com os bancos digitais, a gente está começando a ter uma parcela cada vez maior da população com contas em banco. A gente retrocederia àquela época que talvez as pessoas preferissem receber em dinheiro, principalmente pessoas em subempregos ou pessoas que tenham aí empregos que são informais, né? Essas pessoas prefeririam receber em dinheiro, talvez em espécie. Você aumentaria também alguma coisa em termos de sonegação.
Terceiro ponto que é importante, a questão dos empréstimos. Os empréstimos ficariam muito caros. Eu lembro que na época da CPMF, uma pessoa que, por exemplo, entrasse no cheque especial, o que acontecia? A pessoa entrou R$1.000 no cheque especial e ela não pagava apenas 0,38, R$3,80 da CPMF, ela pagava R$7,60, porque o banco tirava R$1.000 dele e depositava na conta da pessoa. Então, quando a pessoa devolvia o dinheiro para o banco, você incidia junto essa CPMF do banco. Se a pessoa pega um CDC, ela pega um empréstimo de R$40.000, por exemplo, ela vai ter isso incluído. O banco não vai entubar a CPMF dele para você. Então, vai passar a ter 40 mil mais CPMF mais IOF. Né? E depois, quando você pagar as parcelas, você vai estar pagando de novo. Então, na verdade, aquele 0,38 virava 0,76. Isso era uma coisa que acontecia. O quarto ponto aí que era interessante também, e que depois foi corrigido lá na época da CPMF, é a questão dos investimentos. Uma pessoa, ela fazia, por exemplo, day trade, naquela época não tinha tantas corretoras, era normalmente em banco, mas o dinheiro entrava na tua conta, você comprava uma nova empresa e ia cobrando CPMF de cada operação dessa. Então, você vendia R$10.000 de uma ação, aí você comprava outra ação, cobrava CPMF, R$38, né, na época. Aí depois você fazia de novo, cobrava de novo. Até que o governo criou uma conta investimento. Você transferia para a conta investimento, dali da conta investimento, tudo que você movimentasse era isento de imposto de renda, de CPMF. Quando voltava para a tua conta corrente, que você fazia o resgate, aí sim você seria taxado de novo se você voltasse para a conta investimento. Precisaria ter essa situação de novo, tá? Então, quais são as grandes questões da CPMF? Se por um lado ela ajuda a facilidade de você conseguir cobrar de forma mais fácil e também de diminuir os custos da empresa, por outro lado, você atrapalha muito a questão da bancarização e da concessão de crédito. Imagina só as empresas agora de construção que estão começando a vender bastante e estão assinando muitos contratos de financiamento. Se você incluir mais 0,38% no financiamento e 0,38% na prestação de cada parcela que você vai pagar, a gente já está falando aí de quase 1% a mais em cada parcela. Você tem um aumento substancial do valor dessa concessão desse empréstimo. Tá? Eu estou dando o exemplo do 0,38, não sei se é esse valor. Cabe ressaltar que as primeiras propostas que aparecem são propostas para que aumente assim a carga tributária, ou pelo menos que unifiquem impostos e que, segundo o governo, vai ficar igual a carga tributária, e o governo pretende em outras partes dessa reforma tributária passar algumas propostas que reduzam essa carga. Então, para reduzir a carga, eles estão pensando em aumentar a isenção do imposto de renda de R$1.900 para R$3.000 e ainda fazer algum reajuste nas outras faixas. Já se falou também em retirar despesas médicas do imposto de renda e abaixar a última faixa de 27,5% para alguma coisa entre 23% e 25%. Ainda se falou também em uma redução, né, do valor pago pelas empresas em termos de FGTS e também de custo do trabalhador para as empresas também. Tudo isso seria interessante, mas a gente já viu, por exemplo, propostas no passado dizendo assim, vamos passar essa proposta rapidinha do PIS e COFINS agora em 2003, 2004, depois a gente manda uma nova proposta para reduzir o custo disso e disso. E não aconteceu depois, só passa a primeira parte, né? Não passa a segunda. Então, é claro que o brasileiro ele vai ter sempre essa desconfiança com relação ao ministro, com relação ao presidente, qualquer que seja ele, e eu acredito que o Brasil, até o ministro, ele deveria focar muito mais em tentar ganhar a confiança do brasileiro e do empresário, que essa sim está muito combalida. Tá? Claro que ele tem até mais confiança do que os ministros que passaram,
mas mesmo assim a gente sempre fica com aquele receio. Seria muito interessante se a proposta passasse junta com todas as ressalvas que eu fiz lá no início, né, dizendo que é muito mais difícil você passar uma proposta com vários trechos, tá? Talvez até você passar a primeira desoneração e depois passar o aumento da taxa, talvez pudesse ser mais interessante, sabendo que o Brasil hoje tem um custo de dívida muito menor e sabendo que o Brasil aí, esse ano, por exemplo, para a pandemia, vai gerar um rombo de 800 bilhões, quer dizer, é possível fazer isso. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. E não deixem de se inscrever e de curtir o vídeo. Tchau, tchau.